Olá! Hoje eu selecionei para você alguns vinhos para harmonizar com a sua Páscoa. A Páscoa está chegando e a gente não pode deixar os vinhos para a última hora. Então eu selecionei, de acordo com os cardápios mais comuns, alguns vinhos que eu vou sugerir para você. Mas antes, porém, se você está chegando agora no canal, eu peço que você deixe o seu like, porque o like sempre nos ajuda. E você também pode se inscrever, porque se inscrevendo, ativa aí essa campainhazinha e você fica sabendo toda vez que tiver vídeo novo. E você também pode compartilhar. Compartilhe com seus amigos e vamos difundir a cultura do vinho. Bom, gente, os cardápios de Páscoa costumam ser aqui no Brasil bacalhau, em sua maioria, e também o cordeiro ou o cabrito. Isso varia muito de famílias, mas basicamente são esses os pratos eleitos para Páscoa. E além, claro, dos ovos de chocolate, toda a criançada se esbalda e a gente acaba abusando também, não é verdade? Eu relacionei alguns vinhos para você harmonizar a sua Páscoa em família. Agora, seja lá como é que você vai fazer, preserve-se, gente, mantenha o distanciamento, a máscara. Olha, mesmo em família, você mantém o distanciamento, porque está repleto de casos de pessoas que em reunião de família acabaram se contaminando, ninguém sabe quem é que estava com o vírus, gente assintomática. Cuidado, hein? Vamos preservar aí, máscara e distanciamento, esse aqui é o grande segredo. Bom, se há uma coisa com muita controvérsia no mundo do vinho, chama-se bacalhau. Como harmonizar o vinho com bacalhau? Aqui no Brasil existe a cultura do vinho verde branco, porque é natural. Os portugueses que vieram para cá se estabeleceram, muitos no Rio de Janeiro, aquele calor infernal, e eles então se refrescavam com o vinho verde branco, que realmente é uma delícia de frescor e que é especialmente bom para as frituras. Um bolinho de bacalhau com vinho verde branco, especialmente os que têm agulha. Agulha é aquele pequeno residual de fermentação que tem no vinho verde, que é excepcional. Eu acho aquilo uma delícia. Hoje, até contra a minha vontade, o pessoal do vinho verde está abandonando isso. São raros os produtores que ainda insistem e preservam o que se chama de agulha. Essa agulha surgiu no passado, é importante saber, porque o vinho, como é uma região que chove muito, o vinho as uvas eram colhidas um pouco prematuramente e logo faziam o vinho com uma acidez muito alta, e como o mercado estava muito favorecido para os vinhos verdes, já se engarrafava e ia para o mercado, às vezes sem terminar totalmente a fermentação. Isso é que dava esse toque de pequeno residual de fermentação, que dava aquele quase um perlágio até, mas que picava a boca, você sentia na língua aquele pinicar, que é a razão do nome agulha. Isso virou famoso, marca registrada, e eu acho um pecado abrir mão disso por conta da tipicidade da região. Isso é um traço único do vinho verde, que não, na minha opinião, não pode ser perdido. Hoje já não se faz mais vinho verde nesse processo e adiciona-se o gás carbônico para dar esse toque. Mas enfim, quando eu estive em Portugal, há muitos anos atrás, no século passado, com a minha mulher, eu fiquei hospedado num lugar sensacional, que era o Hotel Albatroz, em Cascais. Cascais é uma cidadezinha litorânea linda, muito perto de Lisboa. Você vai até num trenzinho, o comboio, que eles chamam, para Lisboa, e eu achei muito mais legal ficar lá do que ficar em Lisboa. Depois voltei várias vezes, mas enfim, nessa ocasião, o hotel, que era muito chique, muito fino, eu estava com grana, fizemos uma viagem com o mando figurino, nós descemos para o restaurante, eu e a minha mulher, tinha uma foma de queijo da serra enorme, recortado em cima com uma concha para você servir. Nossa, que saudade!
Fomos à mesa, sentamos e veio um garçom, um senhor que tinha idade para ser meu avô, gordinho, cabelo branco, bem penteadinho, repartido e penteado com o lado grosso do pente. Ele era muito educado, muito elegante. Chegou na mesa e eu falei: boa noite, meu amigo, o senhor é o Escansão? Em Portugal, o sommelier chama-se Escansão, o único lugar do mundo que não é sommelier, é Escansão. Então eu falei para ele: olha, eu e minha senhora vamos comer um bacalhau, gostaria que o senhor nos indicasse, quem sabe, um vinho verde, branco. Ele olhou para mim muito sério, com a mão para trás, e falou assim: vinho verde com bacalhau é coisa de português no Brasil ou brasileiro em Portugal. Não se come bacalhau com vinho verde branco. Aí eu olhei para ele e falei: mas como? Mas o vinho verde não é um vinho branco e bacalhau não é peixe? Não deve ser com vinho branco? Ele olhou para mim e falou: bacalhau não é peixe, bacalhau é bacalhau e come-se tomando um vinho tinto seco da bairrada. Essa foi a dica que ele me deu. Na época, a bairrada ainda não tinha o sucesso que o Luiz Pato fez amansando a baga, e a baga era bem rústica, normalmente feito em antigos tonéis de madeira usada, e ele era muito rústico, com muita astringência, muito tanino, e realmente ficou o máximo. Eu fiquei freguês dessa harmonização. Bom, o fato é que o bacalhau tem diversas receitas e cada receita sugere vinhos diferentes. E, como eu dizia, se há uma controvérsia de harmonização de prato com vinho, é o bacalhau, porque há essa turma que prefere o vinho verde branco, há a turma que prefere um branco madeirado, amadeirado que passou por barrica. Olha o carrilhão aí. Normalmente um chardonnay denso, que realmente fica bom também, e há a turma do vinho tinto. Eu sou da turma do vinho tinto desde essa minha viagem. Então, eu estou separando aqui algumas sugestões para vocês. Por exemplo, o vinho verde branco, para a turma que é do vinho verde branco, eu sugiro o Clube de Sommeliers Arinto, Trajadura e Loureiro. Tem 8,5 graus de álcool, gente. Ele é envasado pela Enopor, que é uma grande empresa em Portugal, e o Carlos Cabral compra esse vinho, esse vinho verde branco, para a etiqueta Clube de Sommeliers, Arinto, Trajadura e Loureiro, e custa R$ 59,99. Ele tem pouca agulha, é uma pena, mas é muito gostoso, muito fresco. Se você, como eu, gosta da agulha, o tiro certo é o Casal Garcia. Ele está R$ 79,99 e é de Trajadura, Loureiro, Azal e Arinto. Tem 9,5 graus de álcool. Veja que bacana. Álcool baixo, alto frescor. É uma delícia isso, né? Bom, para a turma do branco barricado, eu selecionei um dos chardonnays mais gostosos que tem aí no mercado, que é o Catena. Catena Chardonnay 2019. Você encontra por R$ 183,37 na Mistral. Esse Catena Chardonnay é dos vinhedos La Pirâmide, Domingo e Adriana. São vinhedos de altitude, estão entre 940 e 1.500 metros, lá em Mendoza. É uma beleza. E o Chardonnay do Catena, vale contar aqui uma história, o Ciro Lila me contou isso, quando conheceu o Catena numa feira, provou o vinho, adorou, falou: você tem representante no Brasil? Não, não tenho. Então, a partir de agora, você tem, porque eu vou levar seus vinhos e tal. E chegou aqui no Brasil, teve um evento famoso da Gula num restaurante, era uma recepção que eles faziam para a imprensa, e o Ciro falou: olha, então você viu o vinho lá de recepção. Escondeu a garrafa e serviu o Chardonnay, esse Chardonnay do Catena, para todo mundo. As pessoas
ficaram maravilhadas e as opiniões se dividiam. Será que é um californiano ou será que é um Bourgogne? Olha a qualidade. E no fim, quando ele mostrou que era um vinho argentino, ficou todo mundo surpreso. Bom, de lá para cá o Catena conquistou o mercado, tem um nome indiscutível, uma variedade de vinhos excepcional. Esse tem 9 meses de barrica de carvalho francês, 40% novas, e ele tem um bom tempo com as borras para dar mais untuosidade e complexidade. Então, o Catena Chardonnay 2019, 183,37 na Mistral. Ó, para quem quiser economizar, não quer gastar muito e ter um bom Chardonnay, eu sugiro um Chardonnay chileno muito bem feito, quase não tem madeira, muito delicado, mas com tipicidade de Chardonnay, que é o Quereu Chardonnay, que você encontra na Premium Wines por R$ 68,00. Belíssimo exemplar da casta lá no Chile. Bom, e se você é da turma dos tintos como eu tenho 3 dicas para você. Uma delas é o Quinta das Bágeras Reserva, custa R$ 187,81 na Premium Wines. Olha, um vinho com 13,8 de álcool, 60% Baga e 40% Touriga Nacional. Esse Quinta das Bágeras é um espetáculo porque o produtor, o Nuno Sérgio, ele é um cara fenomenal e ele é das antigas. Então, na vinícola dele não tem barrica, é tudo grandes tonéis antigos, já vinificaram muitas safras e o vinho tem aquele toque tradicional da bairrada, que eu às vezes até sinto falta. Bom, a segunda dica, não podia faltar o Luiz Pato. O Luiz Pato é o grande produtor, o grande nome da bairrada que levou a bairrada para o mundo inteiro, um produtor excepcional. E ele tem o Luiz Pato Baga Touriga 2016. Esse custa R$ 159,58 na Mistral e tem 12% de álcool. Um belíssimo vinho com pouca madeira, muito gostoso. Você também vai gostar dependendo da sua receita de bacalhau e do seu gosto. Para a turma que gosta do vinho verde tinto, que essa turma então é muito seletiva, porque eu conheço gente que odeia. O vinho verde tinto, o cara ou ama ou odeia, é muito engraçado. Lá no Minho eles tomam na tigela, porque é tão tinto o vinho que eles gostam de pôr numa tigela de louça, e aí você mexe e vai tingindo a louça dessa cumbuca e dessa tigela, que aos poucos desce, é muito bacana. Eu adoro, eles lá gostam com a lampreia, que é um peixe sanguinolento de lamaçal, que é uma delícia. A lampreia, eu gosto demais de lampreia, me deu até água na boca agora. E ele fica ótimo com o bacalhau, porque ele tem acidez alta, álcool baixo e muita estrutura. Então o que acontece? Ele fica com uma luva com a gordura, com a untuosidade e a densidade do prato. É difícil no Brasil se encontrar o verde tinto, o vinho verde tinto. O próprio Cabral, quando eu perguntei, porque o Pão de Açúcar está importando um monte de vinho verde, falou: Didu, nem lá se encontra, é uma coisa difícil. Produção baixa e o português toma quase tudo que tem. É uma pena, eu acho que é um vinho que deveria ser promocionado, sempre digo isso para a Comissão Regional dos Vinhos Verdes, que deveriam promover mais o vinho verde tinto. Ele com um tutu de feijão, por exemplo, é uma harmonização sensacional. E com o bacalhau, eu gosto demais. Então, aqui no Brasil se encontra lá o vinho verde tinto da Adega de Monção. Você encontra lá no site da Barrinhas, que é quem importa, por R$ 64,50. Ele é das uvas Alveralhão, Pedral e Vinhão, 10,5 de álcool. O vinhão não pode faltar, o vinhão é a grande uva
do vinho verde tinto. Bom, agora vamos passar para... Você sabe, ó, eu vou até dar uma dica, antes de mudar de prato, vou dar uma dica para você. Se a sua família tem pessoas de gosto diferente, cada um acha que é um vinho que fica melhor, a minha sugestão é você ter uma garrafa de cada, um vinho verde branco, um branco denso e um vinho verde seco. Não deve ter madeira, hein? O vinho verde, o vinho tinto seco para o bacalhau é um vinho que, na minha opinião, tem que ter uma certa rusticidade e não se perceber a madeira. E aí você pode comparar, experimenta cada um dos três, vai ser educativo, gostoso, uma coisa lúdica para se fazer na Páscoa. Bom, vamos passar para as carnes. A primeira coisa que a gente tem que observar é que cordeiro não é cabrito. Muita gente confunde. Muito restaurante você pede cabrito, vem cordeiro, pede cordeiro, vem cabrito. Não é assim, gente. O cordeiro é o filho da ovelha com o carneiro. E o cabrito é o filho do bode com a cabra. São animais diferentes e as carnes são muito distintas. Você está vendo aí, uma é rosada, clara, com mais gordura, e o outro é mais escuro, mais magra e, portanto, mais rígida. O cordeiro, ele tem um toque um pouco adocicado na carne e a textura é um pouco gelatinosa. É uma carne que pede merlot. O merlot cai como uma luva para um cordeiro. Muita gente fala, não, mas eu estive lá no Uruguai, os caras lá no Uruguai é taná com cordeiro. No Uruguai é taná com cordeiro por uma questão histórica, porque no passado o cordeiro uruguaio, não os de hoje, os caramora hoje, que eles criam lá, é excepcional. Mas a tradição ficou, porque o antigo cordeiro era muito rústico, uma gordura muito forte e realmente precisava de um taná. Hoje não, hoje eu sou contra essa harmonização, ficou na cultura deles, mas um merlot dá de 10, o taná é muito forte para o cordeiro. Enfim, você experimente, eu estou sugerindo aqui para você, vou sugerir três merlots maravilhosos. O primeiro é um merlot brasileiro de um produtor que eu admiro, que é o Lídio Carraro. O Lídio Carraro não usa madeira no afinamento dos seus vinhos e tem uvas excepcionais. Eu estou sugerindo o Agnus Merlot 2018, custa R$ 79,90 no site da própria Lídio Carraro. Um espetáculo de Merlot, viu, gente? A outra dica é um Merlot argentino, que é o Tilha Merlot 2018, um vinho orgânico maravilhoso, custa R$ 83,29 na 20 Vinhos, um belíssimo exemplar de Merlot com frescor e tipicidade da casta. O Merlot é muito floral, muito denso, muito sedutor, longo, maravilhoso. E se você quiser respirar fundo e provar um dos melhores vinhos que já se fez no Brasil, um vinho que tem fila de espera para comprar, você tente achar um Anima Gran Reserva da Bueno Wines, do Galvão Bueno. Quem faz esse vinho para ele é o Roberto Tipresso, um enólogo de mão cheia que é sócio do Galvão em Montaltino com os Brunello, que ele também vende. É um vinho caro de 620,18 lá no site da Bueno Wines e está em falta. É um vinho que você tem que entrar na fila. Eu sei que é caro, parece absurdo, mas eu vou dizer para vocês, se você imaginar a mistura da seda com o veludo, é o Anima Gran Reserva da Bueno Wines. Um dia na vida você merece provar essa maravilha. Bom, vamos para o cabrito. Cabrito, como eu falei, é uma carne mais seca, mais rija e que pede uma outra estrutura de vinho. Eu acho que um cabrito fica bom com um Cabernet Sauvignon, com um Sangiovese grosso, ou mesmo um Sangiovese de raça,
que não seja dos Brunello. Então eu estou indicando 3 vinhos aqui para você, se o caso for um cabrito assado aí com batatas coradas, que é um grande prato. Puxa, me lembrou a infância. E então vou indicar para vocês. Uma opção é o Rubesco Rosso de Tordiano DOC. É um vinho do Lungarote, que é um grande produtor, que você encontra na Mistral por R$ 227,96. Um espetáculo de Sangiovese com canaiolo, com muita elegância. A segunda opção é o Marquês de Casaconte, a etiqueta negra. Custa R$ 223,99 no Pão de Açúcar. Para quem não sabe, o Marquês de Casaconte, etiqueta negra, usa as uvas do mesmo vinhedo de Maipo, de onde sai o Dom Melchor. As uvas que na seleção são descartadas, elas vão para o Marquês de Casaconte. Então é um vinho excepcional, acima da maioria, porque esse vinhedo em Maipo Alto, onde está o Dom Melchor, o vinhedo Chadwick e o Almaviva, é considerado o melhor vinhedo de Cabernet do Chile, disparado. Então você vai ter a chance de tomar por 1/4 do preço de um Dom Melchor, um vinho feito pela mesma empresa, com os mesmos enólogos, com o mesmo cuidado, de uma uva excepcional. Então fica aí a dica. A terceira dica é um vinho brasileiro delicioso, um Cabernet de classe, muito bem feito. Eu estou falando do Talento da Salton, custa R$ 100 lá na enoteca da família Salton. Eu acho um espetáculo esse Talento, ele mantém regularidade há anos, vinho que já foi citado até pela Jancis Robinson no livro dela, é um espetáculo de vinho, viu? Bom, agora nós vamos para a sobremesa, né? O que acontece na sobremesa é que normalmente as pessoas vão para os doces portugueses, né? Pelo menos na minha casa acontece isso. Aquela lampreia, puxa vida, feito com ovos e nozes, puxa, que doce, é difícil manter o regime na Páscoa, né? E os ovos também. Então, a minha dica para vocês, outro dia eu fiz um vídeo de vinho do Porto, eu não sei se você acompanhou, se não acompanhou, procure aí, porque foi um vídeo muito legal, eu fiquei feliz com tanta gente que gostou e elogiou, até o Cabral me elogiou do trabalho que eu fiz. Imagina, receber um elogio do Cabral é igual ganhar uma condecoração. E lá eu sugeria, quando eu falei do Grahams, que é uma das tradicionais famílias produtoras de vinho do Porto, eu descobri lá na Mistral um kit de seleção de 5 Grahams de 200 ml cada garrafa. Gente, esse kit continua lá à venda, custa R$ 488,03 na Mistral. Olha, se há uma compra boa para fazer de vinho do Porto, é essa, porque você está comprando, na verdade, 1 litro de vinho do Porto dividido em 5 estilos. Tem o Graham's White, tem o Graham's Six Grapes, que é de um vinhedo especial deles, tem o Graham's LBV 2008, tem o Graham's 10 Years Old Tony e tem o Graham's 20 Years Old Tony. Gente do céu, olha, dá para fazer uma degustação e testar com os doces e com o chocolate. Que tal? O chocolate normalmente pede o LBV ou o Ruby, que aqui nessa coleção não tem. Agora, se você não quer gastar aí os R$ 488,03, eu sugiro que você compre no Pão de Açúcar o Porto Ruby Taylors, R$ 149,99. Vai ser um sucesso com os ovos de Páscoa dos seus filhos ou dos seus netos, ou os seus mesmo, porque quem é que resiste a um ovo de Páscoa, não é verdade? Então, gente, é isso aí. Curta a sua Páscoa com saúde, preserve-se, use a máscara, distanciamento. Nós vamos passar por isso.
Vai demorar, pelo jeito, pela nossa política, por todo o problema que a gente vive, vai demorar, mas nós vamos superar, se Deus quiser. Bom, eu espero que tenha agradado você. Se você gostou, peço que deixe o seu like aí para nós. Às vezes a gente eu vou dar o like e tal, depois esquece. Quando acabar o vídeo, você vai lá embaixo, dá o like, se inscreve. Você se inscrevendo, você ativa essa campainhazinha aí, que você vai ser avisado quando tiver vídeo novo. E vamos compartilhar, gente. As pessoas precisam se habituar com o mundo do vinho, que é inebriante e é infindável. O bacana do vinho é que você está aprendendo sempre. É repleto de histórias, de curiosidade, obriga você a estudar e estudar com prazer. E degustar. A melhor coisa é você experimentar bastante, ler bastante e, assim que possível, viajar para conhecer os produtores. É assim que se conhece vinho. Olha, uma taça por refeição, vinho é alimento funcional, faz bem para o seu coração, bem para a digestão, bem para 200 coisas, especialmente para a sua cabeça. Tá certo? Obrigado pela sua audiência, foi um prazer estar aqui com vocês. Sexta que vem nós estamos de volta. Saúde!